Bem-vindo ao ICEcast. Eu sou a pastora Silvana Caparelli, sou pastora há 23 anos na nossa Igreja Cristã Evangélica Zona Sul de Santo Amaro e tenho a maior alegria hoje de falar, te convidar para esse podcast que nós estamos iniciando hoje e que serão muitos dias. Então eu quero que você tenha muita alegria conosco e eu quero que você escreva também qualquer coisa que você queira. E vai ser uma bênção. Hoje é o nosso primeiro episódio e nós estamos assim radiantes de alegria porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos falar desse grande amor de Jesus e todas as bênçãos que as pessoas têm recebido através das vidas, através da presença da vida de Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa do nosso coração, que a gente ama demais, a ele e a toda a sua família. Mas é uma surpresa e eu quero pedir que a Tatiana, Tati, se você puder apresentar essa pessoa que vai nos trazer hoje um testemunho maravilhoso. Não percam! Olá, pessoal! Hoje é uma honra receber lá da neve, bem de longe, lá de Nova York, dos Estados Unidos, o pastor Edson Chapini. Ele é o marido da Vera, o pai dos meus amigos, Thiago, o Rafa e o Edinho. E agora ele tem um monte de netinhas que a gente nem conhece. E noras? E noras, as minhas queridinhas. E tanta gente que tem sido abençoada por ele. E nós quisemos trazê-lo aqui para abençoar a sua vida também. Ser uma bênção para a gente primeiro, amém, pastor Edson. Então, eu queria já começar perguntando algumas coisas. E a primeira pergunta é o seguinte, que a gente tinha conversado um pouquinho antes, assim, você é pastor nos Estados Unidos. American Dream, aquela coisa que todo brasileiro muitas vezes já pensou em ir para lá ou não. Isso, pastor lá. Saiu da onde e foi para onde? Conta um pouquinho esse caminho. Amém. Boa noite, pastora. Que alegria, Tati. Que alegria. Que alegria. Realmente é uma bênção para a minha vida estar aqui, né? Um lugar de onde nós saímos, né? E sempre falo, tudo que eu aprendi, assim, em termos de Bíblia, em termos de temor, obediência, né, pastora? Foi seguindo os seus ensinamentos, né? Amém. E num dado momento, Deus colocou a gente na boca de um grande peixe, né? Quando nós estávamos aqui na Igreja Cristã Evangélica Zona Sul, né, aqui em Santo Amaro, Deus nos levou para os Estados Unidos e começamos a pregar a palavra ali, né? Algo que nós já fazíamos mais ou menos aqui, quando sim, a pastora nos orientava a levar a palavra para as pessoas no condomínio onde nós morávamos, né? E aquilo tudo foi uma preparação, né? E buscar o reino de Deus em primeiro lugar foi fantástico, né? Por causa do aprendizado. Isso foi fantástico. É verdade. Eu sempre falo, você falou do condomínio, né? Que você saiu, era do Grajaú. Sim. Né? Sim. Periferia de São Paulo. Sim. Para ir para os Estados Unidos. E levou a família toda? Conta um pouquinho disso, como que foi? Então, nós fomos, eu com a pastora Vera, né, minha esposa, nós fomos passear nos Estados Unidos e por algum motivo, naquele momento, Deus precisava de um pastor ali naquele local. A princípio, né, a pessoa que estava lá, o pastor Orley, perguntou se eu poderia ficar e eu falei, a princípio, não, porque o pastoreio é algo de Deus na vida da pessoa. É verdade. E ele só descobre depois que ele toca no arado. Então, de cara você falou não para Deus. De cara eu falei não para Deus, exatamente. Dureza. Foi. Só que quando o pastor disse para mim, vai orar então. Ora, fala com o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo falou para mim e para minha esposa durante 3 noites, que é o senhor com a sua esposa, que devem ficar, então fala com o Espírito Santo. Ok. E ele me deu 12 horas para pensar. Uau! E para orar.
Pouco. O dia seguinte, quando ele me ligou, eu disse um sim sem pensar. Acho que foi aquilo que Deus fala para Jeremias: abre a boca, as palavras quem coloca sou eu. Foi bem isso, tá? É verdade, Aleluia. é verdade. Foi assim. E me conta, como que é ser pastor nos Estados Unidos? Você é uma comunidade brasileira, né? Você estava falando, mas o pessoal chega lá como? Você estava falando um pouco da emoção de todo mundo lá. Conta um pouquinho disso. Tati, uma das coisas que acontecem é quando a pessoa chega nos Estados Unidos, e eu acho que isso é mundial, viu, pastor? A primeira coisa que eles fazem é procurar uma igreja. Isso é quase que uma regra. Porque a igreja ampara. Podem falar o que for da igreja. Né? Ela ampara a pessoa que chega. O acolhimento, Exatamente. né? Que é a palavra do momento. Exatamente. E chega num dado momento em que a pessoa... Porque a nossa vida é feita de costumes, né? Parece. A pessoa chega, é aquele impacto, né? Emocional. Aí ele arruma um emprego, começa a trabalhar, mas ele não consegue esquecer de onde ele veio. Fica essa coisa do Brasil no coração da gente. Não tem jeito. Parece que Deus, Parece não, Deus faz tudo tão perfeito que aonde Ele nos planta, né? Onde o nosso nascimento, aquilo fica para sempre no nosso coração, né? Que lindo. Então, eu vejo isso. Eu vejo isso nas pessoas lá. Tem que comer arroz e feijão uma vez na semana. Tem que ouvir o português bem falado ou mal falado. Porque foi aqui que Deus nos trouxe ao mundo, né? E eu falo muito isso. A diferença, Tati, entre ser pastor nos Estados Unidos e aqui, eu posso te contar um segredo? Vai, conta. É igual, viu? O sofrimento do pastor é igual. Sabe por quê? O pastor ama almas, né? E a diferença, assim, que eu mais percebo aqui, a luta dos pastores é para manter as pessoas ligadas ao trono de Deus através da fé. Amém. E lá a gente tenta fazer a pessoa primeiro se desligar das emoções, porque ela não consegue se esquecer do Brasil, ela não consegue sair daqui de jeito nenhum, né? São raras as pessoas, raros os casos, né, de pessoas que falam para mim: não, eu amo aqui, gosto daqui, não quero mais voltar para o Brasil. Raríssimos, No geral, as pessoas sonham em um dia voltar para o Brasil. E dirigir uma comunidade com essas emoções tão afloradas, muitas vezes, a gente é muito atingido, viu? Vou contar um segredinho. A gente fica também emocionalmente, muitas vezes, ainda que a gente ore, ainda que a gente jejue, ainda que o Espírito Santo esteja nos dirigindo. Eu Às vejo vezes que é o complicado. pessoal parece que quer ir para os Estados Unidos para viver um mundo Disney, ou do Mickey, ou comer hambúrguer. E aí chega lá e é frustrado, né? Sim, completamente. E aí tem que lidar com isso também? Sim. Porque a nossa vida agora há pouco nós estávamos falando, a nossa vida é de contentamento. Poucas pessoas conseguem viver o contentamento. É verdade. Elas estão ou muito tristes ou muito alegres, né? Buscando uma felicidade, muitas vezes, em coisas que não são palpáveis. Sonho não é palpável. O que é palpável, e isso eu sinto muito na minha vida, entrega a sua vida para Jesus. Né? Confia nele. E eu até deixei aberto aqui mesmo em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Seja aqui no Brasil, seja na América, no Japão. E ele endireitará as suas veredas, né? Glória a Deus. É verdade. É verdade. A gente estava conversando sobre a felicidade ou a alegria, se ela seria um lugar físico. Então, muitas pessoas pensam assim: eu vou morar em outro lugar, ou vamos aos Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos e então eu serei feliz, então eu terei alegria. Mas será que é um lugar físico? Não. Ou a gente está fugindo muitas vezes, né? Ou da onde é essa alegria? Onde que a gente pode buscar, pastor? Olha, a via de regra, é o que você falou bem, é uma fuga. Fuga. Nós estamos fugindo, nós estamos tentando nos encontrar em algum lugar, né? No Brasil eu não ganho o que eu mereço, no Brasil eu não ganho o que deveria. Então as pessoas vão atrás de algo,
Aliás, Jesus Cristo chama muita atenção. Não é errado a pessoa querer crescer, né, financeiramente, de maneira alguma. Não é errado ela buscar em algum lugar do mundo essa tal felicidade, mas ela não é física, nunca vai ser, porque eu já vi muitas pessoas ganhando dinheiro nos Estados Unidos e tristes. Então, o que nos faz feliz de verdade, né? Hoje eu compreendo que a minha felicidade está na palavra de Deus, está em buscar a Deus em todo o tempo. Amém. Né? Porque é estranho a gente falar assim, olha, Jeremias 29:11 fala, né? Deus falando para nós, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, Amém. Pensamentos de bem, não de mal, para que tenha um futuro e um prosperar. Então, não faz sentido eu querer buscar a felicidade onde está o dinheiro. Não, a felicidade tem que estar onde está Cristo. Aleluia. E a palavra fala isso, né? Onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro, né? Então, que o nosso coração esteja em Cristo. E aí eu lembro sempre, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É A nessa alegria do Senhor, Por que isso, né? Pensou nessa frase? É, a alegria é. dele é a nossa força. Porque quando nós fazemos o que agrada a Deus, Deus se alegra. Aí essa força vem. A gente começa a se alimentar. Pastor Edson, a sua família toda foi com você? Como é que é essa história? Conta aí. Então, pastor. Um pedacinho. Foi sim. Assim que eu cheguei lá nos Estados Unidos e nós decidimos ficar, uma das coisas que eu sentia muita falta era da minha família. Eu sentia muito. É claro que a gente sente falta dos nossos amigos, né, da nossa igreja. Então, muitas coisas, até falei isso, né, no domingo. Tem muitas pregações minhas lá que vai ver lá. Igreja Cristã Evangélica Zona Sul, foi aqui que meus pés se firmaram, né? Mas fazia falta, além da comunidade, fazia falta a família. Que são? Os filhos. A minha família biológica me fazia falta. Então eu precisava deles perto de mim. E aí, um a um, eu fui pescando, né? Primeiro foi o Rafael, depois foi o Edinho, depois o Tiago, depois a Fernanda, né? E casaram, 5 netos agora, né? 4 meninas e um menino. E eu volto e quero muito deixar claro isso, né? Que a nossa felicidade não é o local. É como nós estamos com Deus. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É verdade. É isso que traz alegria ao nosso coração. Então você fez igual Jacó. Entrou no Egito, mas levou a família. A família toda. Quando saiu eram 3 milhões. Não é? Chegamos lá, eu e a Verinha, hoje nós somos em 14. Né? Já são 14, olha só que bênção. Você vê que coisa. Glória a Deus. Aí você falou, né, que o pastor, ele vai cuidar, igual aqui vai cuidar lá, porque ele tem que cuidar das feridinhas das ovelhas, tem que ir atrás da que está caindo, da que está perdida, assim como aqui é lá, né? Sim. E o pastor, e eu vejo que é importante na comunidade brasileira, um pastor brasileiro, é claro, abençoando, cuidando, né? Sendo, então, o pai, Sim. sendo o irmão, sendo a família dessas pessoas também. Isso acontece mesmo? Acontece sim. Por muito tempo, eu quase não parava em casa. E um dos meus filhos disse isso. Pai, a gente não te vê. O único momento que a gente te vê é a hora que você está pregando. Fora isso, nós não tivemos. Por quê? Era indo em hospitais, né? Era indo nos lares, né? Realmente cuidando, amparando, né? Saindo muitas vezes ali de Nova York para ir para Boston, para ir na divisa com o Canadá, atrás de brasileiros, buscando. Delegacia também, né? Muitas vezes na corte, né? O lugar que eu mais conheço nos Estados Unidos é a corte. Já cumprimenta, por favor. Já cumprimento. Eu já fui mais para a corte nos Estados Unidos do que tirei férias. Viu? Mas você falou isso, mas eu lembrei agora, né? A gente foi para Nova York aquela vez e eu e a minha família, a gente ficou preso na nevasca. Aí a minha mãe estava com você já e eu com os meus filhos, a Bianca era pequena e a gente preso lá na nevasca. E aí eu liguei, Edson, não conta nada para minha mãe e para o meu pai, mas a gente ainda está aqui na nevasca.
Vem salvar a gente. Comecei a chorar. Aí você falou, eu vou arrumar um carro pra não sei quem maior. Eu falei, vamos, daqui a pouco. Aí eu lembro que eu ficava olhando na janela, aquela neve. Aí vocês chegando, eu comecei a chorar. Eu falei, chegou o meu resgate. Imagina, isso foi pra mim. Imagina para as pessoas, o socorro lá. Sim. Não tenho a mãe, o pai, eu não tenho mais irmãos, amigos, muitas vezes, mas tem um pastor que vai ter uma função diferente, às vezes, do que tem aqui no nosso dia a dia, né? Sim. É interessante isso. Você tem alguma história legal, assim, para contar, que você foi resgatar alguém, foi cuidar de alguém? Pensa Fora aí, você? conta. Fora eu, Fora eu, vários outros. Aconteceu um negócio muito, muito interessante. Não me lembro o ano, mas foi logo no começo. Eu estava em casa, tranquilo. O pessoal chegou e falou para mim, preciso ir lá em Boston buscar uma família. Foi pego pela imigração, lá em Boston, né? E foi a primeira vez que eu estava indo numa corte, né, acompanhar alguém para buscar uma família, né? E aquilo me deu um certo temor, né? Porque a gente vê nos filmes, né, a corte americana, aquele negócio, né? Dá um certo medo, um pavor, né? E quando eu cheguei, a recepção foi tão calorosa, foi tão boa, no sentido do respeito, da educação. Eu falei, eu quero vir mais vezes. Pronto. Aí o Espírito Santo me mandou lá para a divisa do Canadá para buscar uma outra, um jovem, né, um rapaz. Foi eu e o pastor Orley. E a coisa mais incrível que aconteceu nesse dia foi, eles disseram assim, olha, não saiam, porque às 3 horas vai cair uma nevasca tremenda. Ninguém pega a estrada, ninguém sai. A gente é brasileiro, né? A gente não confia muito no que fala, né? E eu fui. Vai dar um jeitinho. Vamos dar um jeito. Eu e o pastor Orley pegamos a estrada. De repente começou aquela nevasca. Aquela que tampava assim a frente do carro, não dava para enxergar nada. Nossa, foi terrível. E a temperatura despencou assim de um jeito que foi a primeira vez que eu senti medo do frio. Uma coisa terrível. A gente estava super agasalhado, e falavam assim, não, quando neva não faz frio. Acho que não pegaram aquela nevasca que eu peguei. Então isso foi assim, interessante, porque me deu medo, mas ao mesmo tempo eu vendo a mão de Deus ali, porque a hora que nós conseguimos atravessar toda a cidade de Buffalo, né, para descer mais para o sul, aí começou a diminuir, pegamos estrada tranquilo, aí a gente dava risada e orava. A gente dava risada e orava. Graças a Deus conseguimos. Então foram 2 momentos muito interessantes, pelo medo e a superação. Não, e é o novo, né? A neve também é difícil, né? Não sei se eu sou traumatizada, mas a neve é difícil. Falar inglês muitas vezes. Você já está falando super bem? Eu me viro. Gente, eu me viro. Mal alemão eu me viro. Não, tem tudo isso, né? Tem. Você não sabe se vão te aceitar ou não. Você lembra que você é brasileiro. Mas sabe que é uma coisa interessante? Quando eu chego diante de um americano para resolver algum problema, ele me ajuda. Então a gente acaba entendendo o contexto e resolve o problema. Mas, voltando à nossa fé, à nossa igreja e tudo que acontece lá com relação à palavra de Deus, tudo é muito interessante. É mesmo. Embora o que não é interessante, o sofrimento dos pastores. Isso é igual. Mas não é Jesus, o maior pastor de todos, foi mais. Rejeitado, Sim. foi crucificado. Sim. Viraram as costas para ele. Eu fico pensando, Então manda Deus perdoar, né? E manda perdoar. Vai, então, perdoa. se queremos ser imitadores de Jesus... Quantas vezes tem que perdoar? Só uma, né? 70 vezes 7 ao dia, né, pastor? Ao dia. Imitadores de Jesus, né? Sim. Sim. E a gente vai seguindo. Então, pastor, vai seguindo. Tem sido um bom exemplo. E de crescimento espiritual, que é a principal coisa que nós vemos em você, né? Da sua família, como ela está muito mais unida e em Jesus, né? Sim. Mergulhadas em Jesus, né? A família. Então, isso tudo. Às vezes eu falava para minha avó, Dalila,
Vó, lá no céu a senhora vai colher, vai ter a coroa e vai ser tão maravilhoso. E aí sim, a felicidade existe. Aí sim. A alegria vai ser completa, né? Em Jesus, no eterno. Mas Sim. até lá, você ficar indo para os Estados Unidos, para o Brasil, você fica passeando um pouquinho. Mas sabe, eu não posso esquecer, eu não posso deixar de falar isso, que é um testemunho também, viu, pastora? É mesmo? Eu acredito muito na transferência de bênção, né? Aham. Quando nós somos criados num terreno saudável, né, essa semente germina saudável, né? Eu É verdade, não tinha pensado. lembro que quando a gente teve a bênção da pastora, né, com o pastor lá nos Estados Unidos, e eu falava, olha, a gente vem de uma família que é de uma geração longa, que veio lá do avô, né, Da bisavó. da bisavó, né? Minha bisavó. Exatamente, da bisavó da pastora, a avó, a mãe, ela, a filha, os netos. Na verdade era o pai. Então, Ah, o pastor ali, não é? é. Não minha mãe. Sim, Ah, o pastor então, a gente vem de um terreno muito fértil onde o que essa bênção que está sobre a vida de vocês nos alcançou. Aleluia. Amém. E isso foi Glória a maravilhoso. Glória a Deus. Então eu vejo meus filhos servindo a Deus, né? Veio as duras penas da pastora para tentar me fazer entender esse evangelho da obediência, né? E graças a Deus, num dado momento, Deus falou, não, eu preciso pegar esse cara agora, porque senão vai ficar complicado, né? E assim eu vejo os meus filhos, eu vejo as minhas netas Já indo no adorando. caminho do Senhor, né? Olha que lindo. Glória a Deus. Adorando. Eu lembro do Rafa, com 12 anos, tocando com a gente. Então, E agora já está com 30. Vou contar aqui, 30. Espera só um pouquinho. Enio, ele pediu uma pausa. Pastor Edson, dê as considerações finais, as palavras finais aqui, abençoando esse povo, falando de onde que fica a sua igreja, convidando o pessoal também de Nova York para ir lá, para os cultos. amém, amém. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus por todas as coisas na nossa vida, né? Amém. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, Igreja Cristã Evangélica Zona Sul, aqui em Santo Amaro, que me preparou para o mundo, né? Eu não posso Que bem. continuar caminhando, eu não posso ir adiante se eu não olhar para trás com esse olhar de gratidão por vocês, né? Amém. Outra hora a gente vai contar muitas coisas, porque olha, eu vou te contar, eu já vi muito milagre, pastor. Isso. Aleluia. Aqui na Igreja Cristã Evangélica Zona Sul, na nossa igreja aqui em Santo Amaro, eu vi muitas coisas boas acontecendo. A Tati eu nunca vou esquecer, Tati, o dia que eu estava numa depressão terrível e posso orar por você? Outra hora eu conto, viu, gente? É muito importante vocês saberem o que aconteceu. Porque aqui Deus me levantou, aqui Deus me refez. E lá em Nova York nós estamos na Igreja Quadrangular, na cidade de Mount Vernon, né? E convido vocês para estar visitando. Quem estiver aqui no Brasil, em São Paulo, em Santo Amaro, venham visitar a Igreja Cristã Evangélica Zona Sul da pastora Silvana Caparelli, Aleluia. Tatiana Caparelli, que também, olha, vou te contar que maravilha a pregação, hein? Glória a Deus. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. A nossa vontade é que vocês realmente sejam abençoados com esse nosso momento aqui. Em nome de Jesus. Nós fomos abençoados e foi muito legal estar com você aqui, Pastor Edson. E vamos ver se a gente faz outros, né? Vamos ver se a sim. gente faz um. Fala, sim. Estados Unidos, você lá, a gente aqui. Mas queria agradecer a todos. A gente vai estar com esse podcast agora, uma vez por semana. E que seja bênção na sua vida. Curte, compartilha, chama o pessoal aí. E vamos estar em oração por esse projeto também. Amém? Amém. Pastora? Nós, hoje, estamos dando glórias e honras ao Senhor por tantas bênçãos aqui repartidas. E eu quero pedir ao Senhor que nessa unção você seja tocado, Amém. você seja cheio da presença do Espírito Santo e que saia todo o peso do seu coração, da sua vida, você possa ser renovado com todas essas palavras, com essa alegria que nós temos de estar aqui juntos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo. Amém.
Bem-vindos ao ICEcast. Hoje é o nosso primeiro podcast da Igreja Cristã Evangélica Zona Sul. Nós estamos aqui, eu quero falar que eu sou a pastora Silvana Caparelli, sou pastora aqui na Igreja Cristã Evangélica Zona Sul. Estamos aqui há 23 anos, aqui em Santo Amaro, na Rua Coronel Luiz Barroso, e esperamos por você. Mas hoje nós estamos aqui numa grande alegria por tudo que Deus vai fazer em nossas vidas. Amém?